Estamos de volta no Hora da Verdade, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, a gente conversando aqui, tendo uma verdadeira aula, que ele também é professor, com o juiz Maurício Ferreira Cunha, que ele estava me contando um pouco da história dele, a gente vai tentar até depois resumir, porque ele sim é que tem que ser uma pessoa que concilie várias coisas, porque é professor aqui, lá, acolá, enfim, em vários cursos nas universidades também, e também tem essa função super importante aqui como juiz aqui em Poços de Caldas. Eu perguntei sobre, no bloco anterior, né, qual que é a sua posição em relação à minha pergunta anterior? Pois eu acho que, antes de mais nada, eu penso, na verdade, William, que a formação de todo e qualquer jurista, ela começa pela humanística. E nós precisamos pensar nisso de uma forma bem ampla, ou seja, o jurista, para que ele possa ter, ou seja, o operador do direito, usando uma expressão muito comum dos bancos acadêmicos, para que ele possa ter uma visão ampla e uma visão mais que tenha mais um significado daquilo que nós compreendamos por justiça, ele precisa ter conhecimentos, ainda que básicos, de filosofia, de sociologia, por que não de psicologia também, né? Além de ter o conhecimento técnico. Eu não consigo conceber um bom operador do direito, um bom jurista, sem essa gama de conhecimentos, ainda que não seja algo aprofundado, né? Certa feita, um professor do meu curso de doutorado, ele comentou exatamente isso. Ele falou assim para mim, ele falou: Maurício, numa discussão que nós estávamos em sala de aula, o bom jurista, né, o bom operador do direito, é aquele que consegue conjugar o que a gente chama de interdisciplinariedade. Ou seja, ele não fica atrelado tão somente ao direito penal, ao direito civil, ao direito processual civil, ao direito processual penal. Pelo contrário, ele consegue também passear por todas essas outras disciplinas e assim consegue formar o seu convencimento de uma maneira mais ajustada, mais coerente com aquilo que a gente tem nos dias atuais. Porque nós não podemos nos esquecer que o direito é uma ciência social e que está em constante evolução. Então nós temos um emaranhado de leis surgindo todos os dias, mudanças de pensamento, né? Mudanças de atitude, mudanças de comportamento. Nós temos, enfim, nós temos uma caminhada que ela não é horizontal, ela não é tranquila, linear, de forma alguma linear. Ela é uma caminhada que passa por altos e baixos, ela é uma caminhada que vai do pico, vai até lá embaixo, assim, em questão de segundos, e a gente precisa estar atento a tudo isso. Nós não estamos, muitos dos juristas, principalmente aí eu falo pelos juízes, não estão antenados com a sociedade em que vivem, né? Nós temos, por exemplo, juízes que preferem, isso não é uma crítica, é uma constatação, né? Isso é fato, evidentemente, que preferem não ter um contato com a sociedade, não saber, às vezes, o bairro onde ele mora, por mais absurdo que isso possa parecer. Mas essa necessidade de você ter esse conhecimento interdisciplinar e você saber o que efetivamente aquela sociedade na qual você judica, o que aquela sociedade pensa, isso é fundamental. Todo e qualquer resultado, toda e qualquer decisão judicial, na verdade, é resultado dessas experiências de quem prolata. Seja a experiência de vida, a experiência técnica, a experiência interdisciplinar, a experiência de conviver, na verdade, numa sociedade onde ele sabe quem é quem, não é verdade? Ou seja, não é aquela pessoa que vive na sua casta, né, que vive camuflado, pelo contrário. Se você consegue conjugar tudo isso, né, eu acho que você consegue ter certo bom senso para poder proferir uma decisão. Nós, na nossa opinião, na nossa posição, melhor dizendo, de juízes, para que a gente atinja aquilo que se chama no processo civil de livre convencimento motivado, passar por todas essas situações ajuda muito. Nesse sentido da formação do jurista, qual a importância do exame de ordem? O exame de ordem é, na verdade, William, o primeiro passo, né, digamos assim, que nós damos assim que concluímos o curso de graduação, né? Ou seja, nós temos a possibilidade de prestar o exame de ordem, que hoje já não precisa nem ser prestado no último período, né? Nós podemos prestar até no 9º período e não no 10º, que seria o último período da faculdade. Então existe essa possibilidade já no 9º. O exame de ordem é sim um teste um exame que vai tentar aquilatar o seu conhecimento teórico prático, ou seja, porque nós temos uma primeira fase com teoria, com questões de múltipla escolha, e uma segunda fase dissertativa. Na minha época, inclusive, nós tínhamos uma terceira fase, ou seja, nós tínhamos o exame oral, né? Inclusive hoje não tem mais, mas ele te aquilata conhecimento
teórico-prático, ou seja, técnico, conhecimento técnico. Claro que depois, com o dia a dia, advogando, você vai levar os seus tombos, você vai vai se reerguer, como acontece em qualquer função, qualquer profissão, como acontece na medicina, como acontece na magistratura mesmo. Nós também, quando ingressamos na magistratura, não temos aquela preparação que gostaríamos de ter. Muitas das vezes somos jogados aos leões, assim como nós costumamos dizer, sem qualquer tipo de feedback, de retaguarda do nosso tribunal. Eu me lembro que para a primeira comarca que eu fui trabalhar, me falaram assim, olha, você agora vai ser diretor do foro aqui também. Eu falei, ótimo, quer dizer, eu vou exercer a função de administrador, né? Como hoje eu sou diretor do foro aqui em Poços de Caldas. Tá, mas e as minhas noções de administração? Nós tivemos muito pouco na escola judicial, mas com o dia a dia você tem que ir se aprimorando, se aprofundando. Então o exame de ordem te dá esse primeiro empurrão, né? Evidentemente. O senhor acha que é importante? Porque eu já ouvi falar que o exame de ordem virou também uma indústria. Partilha dessa opinião? Não. Eu penso assim, o exame de ordem, para mim, é uma necessidade. Eu Sim. ainda comungo que seja uma necessidade. Mas a gente vê uma deficiência, William, muito grande, mas muito grande, gigantesca, absurda, e eu posso falar com conhecimento de causa, efetivamente, por lecionar em pós-graduação, por lecionar em cursinho e por lecionar em graduação, nós temos uma deficiência, um déficit muito grande em relação às instituições de ensino superior. Existe, na verdade, um déficit muito grande das instituições, um déficit muito grande no sentido de interesse, e você como professor também sabe bem disso, de interesse dos próprios alunos em quererem aprender, em assimilar conteúdo, falta de interesse dos próprios professores, o corpo docente e o corpo discente não atuam com sinergia. Então, quer dizer, é todo um conjunto, na verdade, que acaba prejudicando, e quando você vai chegar ao 9º período, 10º período da faculdade, você fala, puxa, eu tenho que fazer o exame de ordem. E agora? E a minha formação? Né? E o meu, ou como dizem os americanos, e o meu background? Eu não tenho, eu não tive. Eu, na verdade, fui pulando etapas, eu, na verdade, fui deixando algumas situações para trás que agora, no 9º, 10º período, não tem mais fazer. E aí vem o exame de ordem para você. E aí? É claro que ele é um elemento que vai mostrar em que pé que nós estamos, não só os professores, como também os alunos, como também a própria instituição. E vai servir, sim, vai servir para dizer para você assim, olha, você não está legal, você precisa melhorar. É nessa hora que entram os cursinhos, William. Imagina. E na verdade, assim, só fazendo um trocadilho, que eu não gosto de trocadilho, mas na verdade o exame de ordem vem mostrar quase que claramente que existe uma desordem. Existe uma desordem. A taxa de inscrição é muito alta. Se você parar para pensar, você vai fazer um exame de ordem hoje, são R$200 de taxa de inscrição. É muito caro. É muito caro. Hoje nós temos o exame de ordem unificado, quem organiza é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E a GV ela é criteriosa. Ela é criteriosa e às vezes, e muitas das vezes, ela exige muito mais do aluno, né, do candidato, do que, na verdade, a faculdade, a instituição de ensino superior deu de formação para ele. Então é muito fácil, ele fala, poxa, não consegui passar. Quantas e quantas vezes, né, nós não sabemos que, nós não conhecemos aí alunos que estão fazendo o 10º exame de ordem, o 9º exame de ordem, quer dizer, não passaram nos exames e vão tentando. Eu acho maravilhoso, porque não desistem, estão ali firmes, continuando, ótimo. Mas eu não sei até que ponto a gente precisa ser assim, sabe, William? Eu acho que nós poderíamos ter um pouquinho mais de cooperação de todos nesse aspecto. A sinergia vai funcionar bem, na verdade, quando todos também ajudarem. Aí é corpo docente, corpo discente, é a própria instituição de ensino, é todo mundo. Bem, nós estamos conversando, e você também, com o juiz Maurício Ferreira Cunha, na verdade, que está dando uma aula para a gente aqui ao vivo e em cores, né? E, na verdade, a gente começa a conversar com o Maurício, de repente, o tema principal dessa entrevista nossa, né, que é a questão da conciliação, até agora a gente não falou, mas no próximo bloco a gente vai estar conversando sobre o que foi, né, o que representa a Semana de Conciliação, que teve realização em todo o Brasil e aqui em Poços também. Já já a gente volta no Hora da Verdade, conto com a sua participação pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Até já.